O ponto que a gente parou na aula passada. Então, vocês lembram que na aula passada eu comecei a fazer um paralelo entre Prolog e o quê? Hã? Pode falar alto, tá certo. RDF, grafos de conhecimento, lembram disso? E a ideia era trazer para vocês uma espécie de panorama atualizado do uso dessas coisas, tá? Tem uma parte que eu vou passar mais rápido, a gente falou sobre o cenário das proteínas, retomou o Knowledge Graph, aqui eu passei um pouquinho sobre Knowledge Graph, a gente falou sobre RDF, eu mostrei a ideia de que a proposta é você ter uma base de conhecimento distribuída, falei sobre o Linked Data, expliquei os princípios. Aqui eu peguei inclusive o negócio da Tenda dos Milagres que eu não tinha pego, ó. Aqui eu tenho um passo a passo de como você vai formando o grafo de conhecimento a partir da Tenda dos Milagres, tá? Inclusive o Heitor me falou que dá para tirar um grafo de conhecimento, dá para ver o grafo aí, né? Então, essa aqui é a DBpedia. A gente pode tentar. Eu tinha colocado os links uma vez deles aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Então, tudo isso aqui, deixa eu ver se eu consigo... Bom, deixa eu seguir, porque tem uma hora que a gente consegue ver. Aí eu falei da DBpedia, né? E do Linked Data, tá? Eu fui falando do grafo que vai crescendo. Eu tirei um snapshot de 2025, certo? Na verdade, o site oficial está fora do ar. Eu entrei no archive para conseguir. Então, eu não sei se é de fato a versão mais atualizada. Mas é o Linked Data 2025, tá? Uma coisa que eu achei legal, e dá para ver inclusive pelo archive, é que no Linked Data ele mostra comunidades de grafos, tá? Então, por exemplo, deixa ele abrir aí, porque esse aí está no archive. Archive, vocês sabem o que é archive, não sabem? Ele arquiva a internet toda. Quando você pede um negócio, vai um tiozão lá, pega um disco que está guardado em algum lugar, encaixa. Aqui é legal porque ele tem os subgrafos, ó. Então, por exemplo, ele tem todo um domínio aqui que ele chama de cross-domain, que é o Wikipedia e mais um monte de gente que é todo tipo de coisa ligado ao Wikipedia, certo? Mas aí depois você pode ir, por exemplo, num domínio que ele chama geografia, por exemplo. Aí você vai pegar um monte de site que tem coisas sobre geografia interligadas. Aí você pode pegar Life Sciences, que é o que me interessa. Olha só quanta gente de Life Sciences interligada. Tá? Bacana. Falamos sobre o RDF e brincamos um pouquinho com o Backdive em RDF. Tá? A gente começou revendo aquele gráfico que a gente construiu em Prolog, tá? E a gente começou a ver como seria ele se a gente estivesse usando web semântica. Então a gente falou sobre as denominações, falou sobre surrogate, lembra? E viu que a gente pode trabalhar com surrogate para representar o nosso conhecimento. Tá certo? E a gente foi vendo que eu posso ir construindo grafos usando surrogates. Tá? Mostrei dos vocabulários e falei das triplas RDF. Né? Essa parte toda a gente já viu. Como é que a gente pode construir um grafo usando triplas. Certo? Voltando à DBpedia, deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu mostrei o Jorge Amado, recurso, propriedade, valor. Aqui, ó, eu tenho um link aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Eu vou pegar aqui Tenda dos Milagres, tem um link da DBpedia.
Vamos ver. Ó, ele trouxe. Segundo o Heitor, a gente vai saber se ele está falando a verdade agora. Não mostrou, Heitor. O grafo, você não queria mostrar? Você não disse que mostrava o grafo? Ah! Qual? Lord Live. Olha lá, vamos lá, hein? Esse é o fundo musical aí do negócio, tá certo? Estamos acreditando no Heitor, hein? O Heitor falou que funciona. Então esse nó central é o nó do Jorge Amado, certo? E agora? Aí o Heitor disse que vai fazer alguma mágica aí, porque não está aparecendo, não está aparecendo. Devia aparecer as relações aqui, né? Não está aparecendo. Na hora de mostrar não funciona. Quer tentar Jorge Amado? Tenta Jorge Amado. Tava lá Jorge Amado. Vamos ver se vai Jorge Amado. É que ele devia ir abrindo o grafo de conhecimento. Aê! Aí você está vendo aqui, ó. O Jorge Amado você pode considerar como sendo um recurso, tá? Aí cada um desses caras aqui, ó, é uma propriedade que vai apontar para um novo nó do grafo. Clica aí nesse cara aí. Aí, ó, ele já tá, ó. Tá vendo? Ele já vai abrir para outro recurso aqui. É uma propriedade e um valor. Aí você vai para outro conhecimento. Tá certo? Cacau. Ah, é um nome de uma novela, um romance dele. E assim por diante você vai montando o teu negócio. Tá? Tá? Isso aqui é só uma revisão de uma coisa que a gente já tinha visto. Certo? Depois vocês passam a noite se divertindo nisso aí. Tá? Nada como um programa para sexta-feira à noite. Ficar passeando em grafo de conhecimento. Tá? Bom, a gente viu um exercício de ligar. A gente fez isso aqui, né? Ligou a proteína no Homo sapiens, não fez? E a gente também viu isso na forma de tripla, e a gente fez essas tarefas aqui, não foi? Tá. No final das contas, a gente viu que esse grafo se resume a essas três triplas. Todo mundo está acompanhando por quê? Todo mundo entendeu aí por quê? Tá, legal. E eu acrescentei uns slides que não tinha na aula passada, mas que eu queria, mas que vai servir de revisão. Se a gente fizesse em Prolog, então olha só, a gente fez esse exercício na aula passada. A forma mais natural de pensar isso em Prolog é imaginar que a propriedade é como se for... Isso não é obrigatório, mas eu acho que é a forma mais natural. Não é? É como se fosse a definição do fato. E eu descobri uma coisa, fazendo esse mapeamento, que é legal, que o Prolog aceita no nome das coisas 2 pontos. Aí fica bem parecido com o RDF, apesar de que o Prolog não entende isso como um namespace, mas tudo bem, tá certo? Pelo menos a cara fica a mesma, tá? Então, olha só, eu estou usando a mesma ideia. Isso aqui é uma propriedade, isso aqui é um recurso, isso aqui é um valor, tá vendo? Então, isso seria o equivalente em Prolog, certo? Tá. Aí a gente falou sobre SparkQL, não é? Viu esse endpoint aqui. Na verdade, na aula passada vocês não puderam praticar isso, mas vão poder praticar hoje, brincar um pouquinho com ele, tá? E aí eu mostrei que você pode criar uma sentença colocando uma variável, não é? Em que ele vai fazer um processo de procurar todos os valores possíveis para essa variável, não é? Então, se a gente comparasse isso aqui em SparkQL, seria o equivalente a isso aqui. A única diferença é que no SparkQL, ele também separa o que eu quero resolver da apresentação. No Prolog, não. Eu só vou dizer o que eu quero resolver e ele vai tentar resolver aquilo. Tudo bem?
Mas vocês estão lembrados que isso aqui é uma variável, porque começa com uma inicial maiúsculo. Esse cara aqui, no SparkQL, é uma variável porque tem uma interrogação na frente. Tá? Esses dois caras são equivalentes. Tá? A gente também viu que a gente pode pegar o label, isso seria equivalente a isso, em SparkQL ou em Prolog. Tá? E a gente viu que a gente pode fazer o que se chama empilhamento, certo? O empilhamento de triplas eu estou querendo dizer que aquele cara eu quero saber o scientific name, certo? Aí, por exemplo, eu posso pegar aquele cara tem um taxon e o taxon tem um scientific name, certo? E aí a gente pode fazer uma coisa equivalente. Olha só, aqui eu não estou construindo uma regra. Eu poderia construir uma regra para isso. Que a regra seria equivalente à consulta, se eu quisesse. Mas eu também posso, eu não tinha mostrado isso ainda, mas eu também posso em Prolog empilhar. Quando eu monto a minha query, eu posso empilhar e usar uma vírgula para fazer um end aqui. Tá? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que esse organismo tenha um taxon e o taxon tenha esse scientific name. Aí ele vai fazer a mesma coisa que ele faz aqui. Tá? Ele vai fazer o mesmo processo, é igual. É por isso que vocês estão percebendo por que eu estou fazendo esse paralelo. Né? Mas agora a gente vai fazer umas discussões mais interessantes sobre isso. Antes de seguir adiante, eu quero falar algumas coisas sobre o Prolog. Se vocês abrirem aquele slide do Prolog que eu já tinha compartilhado com vocês, ele deve estar em alguma aula anterior. Eu esqueci de compartilhar a aula de hoje, né? Você me faz um favor? No Classroom, cria uma tarefa para a aula de hoje, coloca esse slide que eu estou mostrando, que é o da aula passada, é o mesmo, e o do Prolog Estruturas, que está na aula retrasada, eu acho. Isso. O da aula anterior tem um negócio que é o slide sem a tarefa. Não é a tarefa, na verdade você vai pegar só esse 2025 10.6 ontologias. É só o slide esse aqui, tá? Ontologias. E o da aula retrasada é esse paradigmas Prolog estruturas. Se você acharam esse slide aí, então, na verdade eu peguei aquele slide do Prolog e eu estou montando uma cartilha do Prolog toda concentrada nos mesmos slides, tá certo? O Prolog, ele tem algumas coisas interessantes que a gente precisa tomar conhecimento, tá? Uma das coisas é que o Prolog, ele tem o pressuposto do mundo fechado. Vocês já ouviram falar do pressuposto do mundo fechado? Quem faz banco de dados tem que saber dizer o que é o pressuposto do mundo fechado. Quem já fez banco de dados? Ninguém vai querer dizer que fez, né? Quem fez banco de dados? Levanta a mão. Quem fez? Fazendo? O que é o pressuposto do mundo fechado? Mas tem mais. Para ser mundo fechado, tem mais. Tudo que você fizer vai cair numa descrição do mundo fechado na matemática. Agora você já está meio chutando aí. Não, é quase isso. O banco de dados, o modelo relacional, ou o banco de dados relacional, ele segue o pressuposto do mundo fechado. E o Prolog também. Qual é o pressuposto do mundo fechado? Olha só. O pressuposto do mundo fechado é os únicos fatos verdadeiros são aqueles presentes na base de conhecimento. O que não tiver, não existe, é falso. E é isso. Mas André, o que isso quer dizer? Bom, imagine aquele exemplo das bactérias. Eu sempre volto para as bactérias, tá certo? Hoje de manhã os biólogos me deram uma surra, porque eles disseram que eu estou falando tudo errado de bactéria,
Eu falei de espécie de bactéria e na verdade não era uma espécie, era uma cepa. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu acho que vocês não vão querer saber sobre isso, né? Então, vamos voltar às nossas bactérias, tá? Esses são fatos em Prolog, tudo bem? O que esses fatos estão dizendo? Que esses 4 caras são bactérias, tudo bem? E que esses outros 2 são gram positivo. Eu mudei, né? Eu fiz diferente do que eu tinha feito antes, certo? Vocês estão vendo? Se eu colocar aquela consulta ali, ó, gram positivo E. coli, o que vai acontecer? Tudo bem? O que vai acontecer se eu escrever gram positivo E. coli? Hã? Vai dar falso? Hã? Existe algum fato que fala que E. coli é gram positiva? Não tem, né? Concorda? Se não tem nenhum fato que fala que E. coli é gram positiva, pelo pressuposto do mundo fechado, ela é falsa. Essa é a regra do Prolog. Tá? Ou seja, note, presta atenção que isso é importante, tá? Não tem nada dizendo que ela não é. Mas se não tem nada dizendo que ela é, e todos, note, o Prolog assume que todos os fatos do universo estão nesse banco, o universo, entenda, não é o universo, as estrelas, é o universo de discurso. É o que a gente está trabalhando. Então, se você faz uma solicitação e essa solicitação não está aqui, ela é falsa. Tá? Tudo bem? Tarefa para vocês fazerem agora. Não vale olhar o próximo slide, tá? Eu não fiz um slide de exercício. Aí vocês fazem ou no papel, ou no bloco de notas, em alguma coisa e depois submete no Classroom, tá? Tarefa para vocês fazerem agora. Certo? Eu quero que vocês criem uma regra, certo? Eu quero que vocês criem uma regra que toda vez que o organismo não tiver uma declaração positivo, certo? O sistema assume que ele é gram negativo. Eu quero uma regra que toda vez que a bactéria não tiver um fato dizendo que ela é positiva, o sistema assume que ela é negativa. Então, a regra que eu vou perguntar, gram negativo, se não tiver um positivo dela, ela vai dizer que é gram negativo. Vocês entenderam? Ó, se vocês quiserem, tem um link aí para o tal Prolog. Eu usaria o tal Prolog para testar, certo? Tem que ter pesquisado alguma coisa, porque tem um negócio que eu não falei que vocês iam precisar usar. Mas isso foi só para ver se o cara estava esperto. Vocês conseguiram resolver isso, não? Não? Vocês nem deram uma fuçada no Google, não. Você quis ser o cara honesto. É isso? Não? E aí? Ninguém? Não? Sinal, um bom sinal que vocês não estão usando LLM. E aí? Conseguiu? Ah, mas LLM ou Google? Ah, e aí? Conseguiu? Hã? Não igual? Não igual. Talvez funcione, Deixa eu pensar. Ó. Hã? A questão é você criar uma regra gram negativo, que se não existir um fato gram positivo, ele tem que retornar verdadeiro. Então,
Para fazer isso, você vai ter que usar uma negação, certo? Porque você vai ter que negar a existência de um fato, certo? O sinal de mais vai se referir a alguma coisa que você consegue provar em Prolog. E quando você coloca uma contrabarra na frente dele, você está dizendo, você está negando isso. Então, se você está dizendo assim, olha, se há uma negação, né? Então, se eu não consigo provar, isso vai dar positivo. Se eu conseguir provar, isso vai dar negativo. Certo? Entenderam? É o contrário. Então, olha só essa regra. Gram negativo, bom, na verdade eu testei se é uma bactéria, tá? Isso eu fui mais, não era obrigatório, porque esses de cima não testam se é uma bactéria. Então, eu poderia só negar, se eu quisesse, né? Aqui eu quis ser mais rigoroso, né? E além de testar se é uma bactéria, lembra que essa vírgula é um I, não é? Isso aqui está dizendo o seguinte, imagina que eu peguei um cara que ele é gram positivo, certo? Então, deixa eu pegar aqui o carinha. Eu vou abrir o tal Prolog. Vou colocar aqui meus fatos. Na verdade, você podia botar o fato e a regra no mesmo lugar, tá? É porque eu não sei que o raio... É só uma questão didática. O raio do... Aqui eu li... Tudo bem? Então eu li os dois, tá vendo? Aí se eu testar, olha só, gram negativo, por exemplo, B anthracis, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele vai dizer assim, no solutions false. Daqui a pouco eu vou explicar esse no solutions, hoje eu vou explicar, mas o que ele fez ali? Ele encontrou um gram positivo. Tá vendo que ele encontrou um gram positivo? Ele achou um gram positivo. Só que aquele símbolo inverte, nega. Se você encontrou, você vai agora inverter o seu achado e é como se você não tivesse encontrado. Certo? Então, ele vai dar falso. Certo? Então, ele vai dizer que isso não é, que esse cara não é gram negativo. Tudo bem? Agora, se eu pegar um que não está na lista, o C difficile, ó, eu escolhi esse aqui justamente em homenagem a vocês. C difficile. Se eu der uma query aqui, C difficile é grande. Ah, o C difficile também é. Não. Deixa eu pegar um que não tenha. E. coli. E. coli todo mundo acha legal, né? Escherichia coli, aquela coisa ali, não sei o quê. Se eu botar o E. coli aqui, o que você vai me dizer? True. Né? Por que true? Porque ele não achou o fato, certo? Não tendo achado, ele nega, diz que achou, e isso se torna verdadeiro. Tá? Vocês têm que tomar muito cuidado, gente, para não tentar tratar o Prolog como se fosse uma linguagem imperativa. Tá? Porque o Prolog, ele não vai fazer o negócio do jeito que você faz numa expressão, que você dá um note e ele, né? Não é assim que ele funciona. E agora eu vou mostrar como é que ele funciona. Tá certo? O Prolog, ele é uma linguagem que ele vai tentar resolver a sentença. É um processo chamado unificação, só que como eu não preparei um slide específico, mas a ideia da unificação é o seguinte, ele vai pegar, por exemplo, você botou lá, gram negativo anthracis, certo? O que ele vai tentar achar? Ele vai tentar achar alguma coisa do lado direito dessa regra que esteja de acordo com o que está na esquerda. É como se ele tentasse unificar os dois lados têm que ficar
coerentes, certo? Então ele vai tentar fazer isso. E ele usa um processo chamado backtracking. E esse processo é não determinístico, tá? Agora vocês precisam entender o que é não determinístico. Porque a gente está falando aqui de não determinístico, eu diria mais no contexto de linguagens formais, talvez até, do que no contexto de física, certo? O que significa ser não determinístico no contexto de linguagens formais, certo? Se eu tivesse aprofundado os autômatos, certo? Eu vou botar um desenho dos autômatos, que é a melhor coisa que eu... Se eu tivesse aprofundado nos autômatos, vocês lembram que os autômatos, você tem dois estados, por exemplo, um estado A e um estado B, e se você tiver um símbolo X, ele sai do estado A e vai para o estado B, concorda? Bom, se eu tiver só uma transição saindo, para cada estado eu tiver só uma transição saindo e indo para o outro, isso é chamado isso é chamado determinístico. Ele só tem um caminho para seguir, certo? Se eu tiver saindo de A vários possíveis caminhos para o mesmo símbolo, pô, André, mas como assim para o mesmo símbolo? Existe um tipo de autômato que é chamado não determinístico. Para o mesmo símbolo ele poderia ir por aqui ou ele poderia ir por aqui. E por que é não determinístico? Porque você não sabe a priori qual é o caminho que você vai seguir. As linguagens imperativas, elas são determinísticas. O if, quando você pega lá, if, vai ter verdadeiro, ele entra, vai ter falso, ele não entra. Ele não tem dois possíveis caminhos que ele vai seguir. Então elas são determinísticas. Esse tipo de construção é não determinístico. Por quê? Quando você escreve aquela sentença, certo? Ele, teoricamente, ele pode seguir mais de um caminho para resolver a sentença. Na verdade, esse não é o melhor exemplo. Eu vou mostrar um exemplo depois que é melhor para isso. Mas aqui ele vai fazer o seguinte, isso é o processo chamado backtracking. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a regra não gram negativo e vai fazer parecido com o que vocês fizeram com gramática. Ele vai tentar expandir isso. E diz, bom, tem um cara ali que está dizendo que gram negativo tem uma regra que é essa aqui. Vou tentar aplicar essa regra, tá certo? Tentar fazer ela funcionar. Então ele pega e diz assim, bactéria B anthracis, eu tenho esse fato na base? Tenho. Então ele dá verdadeiro, certo? Só que em paralelo, ele vai nesse caminho do gram positivo aqui, certo? Ele vai dizer, gram positivo B anthracis, certo? Ele vai dizer assim, tem B anthracis positivo, certo? Como existe uma negação, ele dá falso. E aí a regra, naquele caminho que ele tentou, falha. Muitas vezes, você tem mais de um caminho, né? Lembra que quando você constrói as regras no Prolog, você pode ter várias evoluções de regra e ele pode seguir por vários caminhos diferentes. E aí ele pode tentar um caminho, e aí, por exemplo, se você escrever uma regra assim, ó. Peraí, desculpa. Não é isso que eu queria escrever, não. Se eu chegar aqui e botar um X, o que vocês acham que vai acontecer? Gram negativo X, o que vocês acham que vai acontecer? Elas vai retornar as bactérias que não receberam gram positivo, é isso que você falou? Fala que é a resposta certa. Brincadeira. Não, ele vai fazer o seguinte, olha só. Se você chegar aqui e falar assim, olha, gram positivo X, negativo X. Você está vendo que saiu um X color aqui? E aí depois eu vou dar um next e ele saiu X E. coli. Next, não tem mais nada. Agora vocês vão entender por que existe esse botão de next, que eu nunca expliquei por que existe esse botão de next.
Esse botão de Next existe exatamente por causa do processo de backtracking, tá certo? Que funciona da seguinte maneira. O Prolog, ele faz o seguinte, ele vai pegar o primeiro valor possível que ele poderia aplicar aí, que é o cólera, por exemplo, certo? Ele vai tentar o caminho com a cólera, certo? O caminho com a cólera deu positivo, ele responde, cólera, legal, positivo, e para. Terminou. Ele terminou. Ele disse, não, eu achei o cólera e o cólera é positivo. Terminou. Certo? Aí você diz, não, mas eu quero mais um. Aí ele vai fazer o backtracking, vai voltar e vai tentar o caminho de novo com outro valor. Ah, consegui com E. coli. E. coli, positivo. Tá certo? Ah, não, eu quero outro. Volta. Aí agora eu vou tentar com o Anthracis. Ah, Anthracis não deu, falhou. Eu vou tentar com... Aí ele não responde nada. Eu vou tentar com o Difficile. Ah, Difficile falhou, não deu. Ah, não tem mais ninguém. Falhou. Não tem mais ninguém. Terminei. Entenderam? Então esse processo de ficar indo e voltando, backtracking, é a forma como o Prolog funciona. É importante vocês entenderem que isso é totalmente diferente do que faz uma linguagem de programação imperativa, aquelas coisas de loop. Você não tem esse recurso de loop aqui, tá? A gente tem, por exemplo, recursão. Lembra que a gente fez recursão para poder ver se alguém é pai, né? Aquela coisa de ancestral do ancestral, a gente usava um processo de recursão, tá? Tudo bem? Não, não terminou não. Ah, é porque isso aqui é a parte do Prolog. Vamos voltar para os slides aqui. Deixa eu ver onde é que eu estava. Eu estava aqui. E aí eu estava explicando para vocês, não é? O que ele faz aqui, certo? Na verdade, apesar da forma de exprimir ser uma baseada na outra, ou seja, o SPARQL se baseia muito nessa forma de expressar do Prolog, o que eles fazem nos bastidores é diferente, tá? Por quê? Porque o Prolog, ele precisa resolver, ele pode ter regras que ele vai precisar resolver para encontrar o resultado, certo? O que o SPARQL vai fazer é mais simples. Ele só precisa encontrar um caminho no grafo que atenda aquilo ali, certo? Se der match, ele retorna. O que significa que essa solução tem desempenho melhor do que essa, tá? O desempenho do Prolog é sofrível nesses aspectos, tá? Então, antes de passar mais exercícios em Prolog, e a gente vai fazer isso, eu mostrei só 1% do potencial do que a gente faz com esses dados de conhecimento, com essas bases. E agora eu quero falar sobre conectar, porque vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês que conhecimento só faz sentido se você conecta, tá? Então, eu quero voltar àquela história do surrogate que a gente falou na aula passada e voltar para uma base que é o Disease, esse Disease Ontology. E nessa base, eu tenho, por exemplo, a CML, que é uma doença, Chronic Myeloid Leucemia, certo? E ela tem esse ID. Todo mundo consegue interpretar esse ID aí? Vocês estão... Não, mas olha só, vamos lá. Do HTTPS até o 2 pontos ali, tá? Até o 2 pontos. É o que a gente vai chamar de namespace, tá? Que vai virar esse cara aqui, ó. Lembra do namespace? E aquele número depois é um surrogate. É um número gerado aleatório que corresponde a essa doença. Certo? Então essa combinação representa a Chronic Myeloid Leucemia. Tá. E aí eu posso criar um outro nó, um outro conceito que é mieloide leucemia
e dizer assim, olha, esse cara é um desse cara aqui. Certo? Tá. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um cenário que está sendo muito popular hoje em dia, certo? E antes de mostrar isso na prática, eu quero que vocês entendam por que eu estou mostrando isso na prática, certo? Então eu quero abrir aqui um artigo. Então nesse artigo aqui, a gente... O que esse cara está fazendo? Ele falou assim, será que eu consigo usar conhecimento, nesse caso grafo de conhecimento, tá? Para direcionar repurposing de drogas ou de medicamentos? Alguém sabe me dizer o que é um repurposing? Dá um novo propósito. Você conhece algum exemplo que você tenha presenciado de tentativa de fazer isso? A gente presenciou uma que virou um pandemônio no mundo. Mas aí você também já pegou outro negócio. Eu estou querendo pensar uma doença, um negócio brabo que o pessoal estava tentando achar uma solução. A cloroquina para tratar Covid, na verdade, começou por causa de uma tentativa de repurposing. O que aconteceu? Quando a Covid saiu, logo que a Covid saiu, os caras tentam fazer o seguinte. As drogas que já são aprovadas são mais fáceis de ser reusadas, porque elas já passaram por todo aquele processo de teste, sensibilidade humana. Então, se você achar alguma droga que trate uma doença que já foi aceita para outra coisa, você faz um repurposing, é mais rápido, é mais eficiente. E foi isso que eles tentaram fazer no começo da Covid. Eles tentaram ver se alguma coisa funcionava, tá certo? E o grande problema que deu, o grande ruído e o grande tumulto que deu na Covid, é porque os caras ainda estavam procurando o negócio e a mídia começou a publicar, né? Laboratório de não sei aonde, testou cloroquina, não sei o que, e o vírus não resistiu. Eles não tinham nem testado em humano ainda. Eles só estavam no começo do processo do repurposing. Só que a mídia, querendo vender notícia, começou a espalhar isso. E alguém pegou isso no ar e falou, é cloroquina! Aí todo mundo vai para a farmácia, compra cloroquina, começa a tomar, tá certo? Enquanto que eles não sabem que o processo de repurposing, ele funciona, você tem uma placa às vezes, você bota o vírus da Covid nas várias células, você deve ter visto na televisão os robozinhos fazendo isso, né? E aí você pega várias drogas e sai colocando nas células. E aí depois você vai ver em qual das células teve reação e qual não teve, certo? E aí aquelas que teve, não quer dizer que você achou a cura da Covid, quer dizer que você passou pelo primeiro estágio, que é o quê? O vírus foi sensível. Mas daí se você pode injetar no ser humano, daí se do ser humano isso vai chegar no vírus, dosagem, N coisas, não está resolvido. Então daquelas drogas lá que o pessoal testou, eles não conseguiram converter nenhuma. Só que enquanto isso, na mídia, saiu um monte de coisa, o pessoal correu para a farmácia, matou todos os vermes do mundo, tá certo? Com a ivermectina. Mas o repurposing é isso. O repurposing é uma técnica séria, não é essa que vocês viram, mas é uma técnica séria de dizer assim, será que eu consigo pegar uma droga que é usada para uma coisa e fazer repurposing, tá? Tem vários exemplos, né? A aspirina é um exemplo. A aspirina é uma coisa que foi criada para dor de cabeça, mas hoje em dia o pessoal usa para quem tem problema cardíaco, né? Então, a ideia é, será que eu posso usar uma máquina para fazer repurposing para mim? Certo? Não é fazer repurposing, desculpa, eu falei errado. Sugerir. Porque isso que ele está propondo nesse artigo, não é que a máquina vai dizer, essa droga serve para essa doença. A máquina vai dizer assim, olha, é muito possível que essa droga tenha algum efeito nessa doença. Você não quer testar?
Porque você imagina num laboratório, você tem milhões de drogas, milhões de doenças, não milhões ou milhares, sei lá, e aí como é que você vai fazer o match de tudo com tudo, né? Então esse sistema ele fez o seguinte, olha só, ele fez um grande grafo, e isso hoje em dia está na moda, tá certo? Eles fizeram um mega grafo de conhecimento. O que esse grafo de conhecimento faz? Ele sai pegando conhecimento de várias fontes e sai conectando. Certo? Então, por exemplo, a gente tem muitas bases curadas que têm informações sólidas, por exemplo, de quais são os genes que estão envolvidos em doenças. Certo? Tem muita gente que acha que quando a gente fala de gene com doença, é só doença genética, doença que tem modificação genética, né? O cara não acha que o problema cardíaco tem a ver com gene. Mas depois você começa a estudar expressão gênica, expressão de RNA e outras coisas, você vai ver que quando você estuda o corpo humano, o cara pode não ter problema nenhum genético. Mas quando você estuda o problema cardíaco que ele tem, você consegue ver uma alteração na expressão gênica naquele processo ali e você consegue detectar o que está acontecendo ali. Então tem uma coisa muito básica, você tem muitos dados sobre doenças ligadas a sintomas, né? Isso é uma das coisas que o Heitor está estudando. E você tem muitas informações sobre, por exemplo, drogas, compounds, né? E quando você tem lá a informação sobre o compound, muitas vezes você sabe que aquilo tem algum tipo de efeito, porque ele tem algum efeito ali naqueles processos biológicos ou naquela coisa ali, certo? Então você cria um grande grafo de conhecimento, e aí como é que você faz o repurposing? Inferência. Tá? Inferência. Então, se você vier aqui no artigo, você vai ver um negócio bonito. Pena que não está em RDF, tá? Isso aqui é Cypher. Se der tempo eu mostro para vocês. Mas Cypher é uma linguagem para grafos. Ele é primo irmão do RDF, certo? Só que ele não está tão preocupado com a web semântica nem nada disso. Ele faz grafos. Então, ele em alguns aspectos ele é mais direcionado só para grafos. Não tem aquele conceito, você tem que usar uma URI para identificar alguma coisa, tá? E ele tem algumas modificações na forma como você faz o grafo que fica mais simples e compacto. Ele tem um modelo de grafo de propriedades, que você pode botar as propriedades dentro dos nós, enfim. Ele é bem mais... E ele tem recursos mais sofisticados para grafos do que o RDF. Ou que o RDF não, que o SparkQL, tá? Mas enfim... O que o cara fez aqui? O cara, ele começa a construir conhecimento em cima desse grafo. A gente vai, eu criei isso tudo porque a gente vai tentar agora discutir o que é construir conhecimento em cima de um conhecimento que existe. Tá? E a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Primeiro, eu vou mostrar como aquele material que eu dei para vocês na aula passada, aquele ferramental, permite você ligar conhecimento de várias fontes. Então vocês vão conseguir ligar conhecimento. Eu quero ligar conhecimento da parte genética, com conhecimento de doenças, Como é que eu faço isso? Bom, por exemplo, existe esse KEGG. Vocês não precisam entender os detalhes do KEGG. Mas basicamente eu vou mostrar para vocês o seguinte. O KEGG, ele é um camarada que é o seguinte. Imagina que você tem uma doença. Certo? Quando você tem uma doença, nesse caso é a leucemia crônica, mieloide crônica, esses caras se chamam pathways. São genes que geram proteínas que funcionam de forma modificada no seu organismo. Certo? E esse cara, ele tem o registro de como elas se comportam. Tá? Então essa é uma proteína, não vou entrar em detalhes, é um gene que gera uma proteína que está alterada, que gera um distúrbio no seu organismo, certo? Bom, esse cara, ele tem um identificador. Olha só, você está no KEGG e você vai encontrar aqui
um link. Vocês vão ver que o negócio é meio parecido. Não é bem como a DBpedia, porque a DBpedia ela foi uma engenharia reversa. Você tinha as páginas e você gerou os conceitos. Aqui é o contrário. Você tem o grafo e você gera as páginas, certo? Então, se você entrar aqui no KEGG e você vê aquele cara que está fora do lugar, e você vai ver que tem um link para a Uniprot, certo? Aí vocês vão dizer assim, mas esse link é o que exatamente? Note, isso aqui, eu vou entrar nessa página aqui, só para vocês verem como é que é, tá? No KEGG. Na verdade, se vocês quiserem ver como é que é o caminho todo, você pode entrar aqui onde está o caminho mesmo, tá? Inclusive, tem uma coisa interessante, que até as conexões, elas são representadas de uma forma que você consegue ler na forma de um grafo, tá? Aí aqui eu vou pegar um cara, eu vou pegar, por exemplo, Other DBs, aqui, Uniprot, tá vendo? Ah, não, mas eu peguei o BRC, né? Pera aí, eu peguei o BRC, eu queria pegar o outro. BRC, ABL. ABL, é que são dois links, na verdade. Ele é uma junção de dois caras. Peguei o ABL agora. Uniprot. Ah, não, ele foi pro BRC. Tudo bem, tanto faz. Se você pegar esse gene, você vai ver toda a descrição dele. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é uma representação visual. Mas aqui ele está mostrando... Putz, espera aí. Deixa eu pegar o ABL. Deixa eu pegar por aqui que está mais direto. Tá melhor. Porque ele está pegando o ABL, mas eu estou querendo pegar o... Bom, ele está pegando o BRC, mas eu estou querendo pegar o outro, que é o ABL. Ou eu estou indo errado? Peraí. Other DBs. Será que tinha que ser aqui em cima? Ah, é que eu tinha que pegar no primeiro. Ele mostra dos dois, eu acho. Não é isso? Other DBs. Cadê? This is a symbol. Other DBs. Ele está caindo de novo no BRC? É, está caindo sempre no BRC. Tudo bem. Vamos por aqui. ABL. Não, eu acho que ele está caindo sempre nesse cara. Eu acho que tem alguma coisa que eu tinha que clicar. Engraçado que eu fiz isso hoje de manhã. Ah, tem um outro DBs em cima. É por isso. Ah, tá. Então agora ele entrou aqui no ABL. Eu gosto do ABL porque o ABL é mais bonitinho de mostrar. Porque o ABL ele vai mostrar numa célula humana. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui são os lugares onde ele aparece, tá vendo? Ó? No citoplasma, no núcleo e na mitocôndria. Legal, né? Aí você pode fazer um negócio desse piscando no teto do seu quarto na hora de dormir. Tá? Bom, aí vamos ver o que isso significa. Esse cara então tem um link para o Uniprot, né? O Uniprot é um cara super importante. O que ele faz? Ele criou uma espécie de grafo de conhecimento centralizado sobre proteínas, tá? As informações que você precisar sobre proteínas, você encontra nesse cara aí, tá? E aqui está aquilo que vocês viram, né? Que ele mostra as regiões da célula, mas daqui a pouco isso aí ainda tem uma surpresa escondida nisso aí, tá? Existe uma outra base de conhecimento chamada Gene Ontology. É uma outra ontologia que tem vários conhecimentos sobre o corpo humano e, principalmente, ele reúne vários conhecimentos que estão ligados a processos biológicos, funções moleculares, componentes celulares. Então, ele tem tudo isso organizado na forma
de grafos de conhecimento ou de ontologias, certo? Aqui tem detalhes. E aí o que acontece? Se você entrar no Genontology e você buscar o ABL1 também lá, você também vai achar um link para o UniProt, certo? É importante ressaltar que toda vez que você vê esse link, na verdade você está achando uma URI, certo? Então, por exemplo, se eu entrar aqui no Genontology, quando eu acho aquele link lá, eu estou achando uma URI. Então, eu estou achando aquele identificador único no mundo daquele conceito, tá? Não sei onde foi que eu tirei aquele UniProt lá. Eu queria mostrar. Acho que eles mudaram a database aqui, ó. Tá vendo? Então, se você olhar aqui o link, tá? Esse aqui é um link, é uma URI. Lembra que eu falei da URI? Ele tem um namespace e tem um surrogate aqui indicando quem é o carinha. Tá certo? O que eu estou fazendo com todas essas URIs? No fundo, eu tenho por trás... tem um outro cara aqui, esse é o Min, que ele cataloga doenças que se devem a desordem, não é desordem, é perturbações genéticas, tá certo? Então, por exemplo, ele tem ali também uma entrada que fala sobre a leucemia, fala detalhes sobre a leucemia, sintomas, não sei o quê, e ele indiretamente também está ligado no UniProt. Então, o que acontece, gente? O que acontece é que, na verdade, usando aquele conceito de eu ter um link central, eu consigo capturar dados de todos esses lugares e consigo interligar essas informações. Consigo construir um grande grafo ligando essas coisas, tá certo? Então, por exemplo, aqui é o DOI que eu tinha mostrado. Por exemplo, olha só, esse ABL1 aqui, aí já é o link ao contrário. Se você entrar lá no UniProt e olhar o ABL, aqui no UniProt, você vai ver que tem três coisas aqui, ó, citoplasma, núcleo e mitocôndria, tá vendo? Se você clicar nesse cara aqui, você vai parar no Genontology, mostrando, ó, isso aqui é um citoesqueleto e aqui tem toda uma ontologia falando. Na verdade, o que acontece é o seguinte, apesar de a partir de uma proteína como essa, eu consigo olhar vários aspectos, seja na estrutura da célula, onde é que ela está, onde é que essa proteína aparece. Então, por exemplo, ela mostra que essa proteína aparece no núcleo da célula, certo? E aqui tem todo um grafo de conhecimento dizendo o que é o núcleo, onde ele está. Ele fala que essa proteína ela está envolvida numa certa atividade aqui e ela descreve, né, ela constrói um grafo de conhecimento falando atividade, ela mostra processos, cadeias químicas de resposta dessa BL, está tudo num grafo de conhecimento. Bom, agora eu quero fazer um debate com vocês sobre o que a gente está vendo aqui e o que a gente discutiu em Prolog. E eu quero fazer um bate-bola sobre o Prolog, a forma Prolog de ser e a forma grafo de conhecimento de ser, certo? Que na verdade elas podem ser complementares se algum dia alguém tiver conseguir fazer um negócio eficiente, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar nesse repositório, porque vocês vão ter uma tarefa para resolver, certo? E a tarefa que vocês vão resolver é a seguinte. Nesse repositório, não é nesse. Não é nesse. Espera aí, desculpa, gente. Eu botei o link errado. Eu tinha atualizado esse link e esqueci de atualizar aí. Tá? Eu vou atualizar aí agora. É nesse cara aqui, ó, Symptoms Disease. É no Program to Learn.
É na nossa casa, não é na casa dos outros, não. Deixa eu tirar esse cara daqui. Entrem nesse link aqui, ó. Aqui vocês vão encontrar dois arquivos, tá? Um arquivo de nós. Eu criei um negócio pequeno que vocês têm sintomas e doenças, certo? E vocês vão ter um outro arquivo, que é um arquivo de arestas, certo? Que é esse EDS aqui. E esse EDS está dizendo assim, essa doença tem esse sintoma. Tudo bem? Então, no final das contas, o sistema está mostrando aqui graficamente o que isso gera em termos de grafo de conhecimento. Ele gera esse grafo de conhecimento aqui, ó. Essa doença tem esse sintoma, essa doença tem esse sintoma, essa doença tem esse sintoma, essa doença tem esse sintoma. Tá certo? Bom, o que eu quero que vocês façam? E o que eu vou pedir para vocês fazerem tem uma correlação grande com o que a gente vai aprender depois sobre inferências, etc. Eu quero que em Prolog, primeiro, vocês peguem aqueles dados que vocês têm lá naqueles arquivos CSV e transformem em fatos, certo? Para isso, vocês podem pedir ajuda do LLM, porque não tem segredo para fazer isso, certo? Vocês vão transformar aquilo lá em fatos. Eu só vou mudar o formato, tudo bem? Depois disso, o que eu quero é que você crie uma regra. Eu vou fazer uma suposição, uma simplificação, apesar de ela não ser real, só para não ficar uma regra muito complicada, a gente não perder a noite inteira aqui fazendo regra, certo? Eu vou fazer uma suposição que duas doenças só compartilham um sintoma, sempre, no máximo um sintoma, certo? Isso é óbvio que não é verdade, certo? Mas porque se eu considerar que é mais de uma, vai ficar muito complicada a regra, não me interessa essa noite, ou essa tarde, ainda não está de noite. Apesar de que hoje o tempo está mais friozinho, está legal, não tá? Vocês estão curtindo mais, eu estou curtindo mais. Bom, então, considere que cada doença só compartilha um sintoma com outra doença, certo? Eu nunca tenho, dadas duas doenças, o compartilhamento de dois sintomas. Isso é uma simplificação para a gente poder resolver o problema, certo? Eu quero que vocês criem uma regra que avalie a similaridade entre as doenças baseada no sintoma. Tá? Isso é a raiz daquilo que a gente viu lá, que o cara faz na repurposing de drogas. Ele fica avaliando a similaridade das coisas. Certo? Então eu quero que vocês avaliem a similaridade de duas doenças baseada na similaridade de sintomas. É claro que se tivesse o ideal, o correto, seria, eu tenho vários sintomas em comum, eu sou mais similar, tá certo? Mas isso ia ficar meio difícil para a gente fazer agora, eu não quero fazer isso agora. Então, o que eu quero que vocês façam é, dada duas doenças, você vai criar uma regra que vai me retornar se elas têm alguma similaridade entre elas, tá certo? Você vai retornar a média dos pesos aqui, ó. Então, ele vai ter uma aresta que é a média dos pesos, certo? Então, na verdade, você está pensando aqui que essa doença tem uma aresta com esse peso e essa aqui tem uma aresta com esse peso. Eu quero criar uma que a gente pode chamar de symptom similarity, por exemplo, que na hora que eu convoco ela, se existir um sintoma em comum, ele vai achar esse sintoma e vai me retornar a média da similaridade, dos pesos. Tudo bem? Got it? Em Prolog. O tal Prolog está aí para isso.
Hã? Não, mas não é difícil, né? Ah, tem que ter alguma coisa para eles se divertirem também, né? Hã? Então, vamos lá. Como foi que vocês fizeram? Ó, então, deixa eu tirar aqui o modo freeze. Como foi que vocês fizeram isso aí? Vocês imaginam? Estou no lugar errado. Vocês imaginam que vai ter... não saiu do freeze. Então, bom, vamos ver se todo mundo seguiu a mesma ideia. Onde você tem ali diabetes mellitus, você pode fazer, se você quiser, seguir a risca o que eu mostrei de... Na verdade, nesse caso aí, deixa eu ver como é que eu fiz. Ah, eu já sei. Eu fiz um negócio que... Tudo bem. Eu montei o grafo de um jeito que em RDF não funciona daquele jeito. É porque eu peguei um grafo em Cypher. Em RDF você não consegue colocar o peso na aresta. Tá certo? Você não consegue colocar o peso na aresta. Porque se você tentar colocar o peso na aresta, ele... quando você coloca a aresta, ele não tem nada associado à aresta em si, né? Para você fazer isso, você tem que criar uma forma indireta de fazer. Mas não tem problema, porque a RDF não é, digamos assim, a única maneira de se representar a coisa, mas em Prolog a gente consegue, tá vendo? Ó, eu consigo dizer que diabetes mellitus tem como sintoma blindness e tem um peso ali associado, certo? E eu vou construindo os meus fatos aqui, certo? Type, etc. Então eu vou dizendo que cada um é tipo não sei quem. Então, quando eu coloquei o síntoma similar, o que eu fiz aqui? Eu recebi ali a doença 1, a doença 2, aí eu vou checar se a doença 1 é tipo disíase, se a doença 2 é tipo disíase, tudo bem? Aí eu vou verificar se a doença 1 tem um certo sintoma, que é uma variável que eu deixei em aberto. Só que note que essa variável que eu deixei sintoma em aberto, ela é a mesma nos dois. Então os dois têm que ter o mesmo sintoma. É assim que eu conecto, concorda? É aquele sistema que eu usei para vocês de empilhar regras. Eu estou testando se esse sintoma é igual a esse sintoma. Tá? Tudo bem? E eu tenho peso 1 e peso 2. Tá? E aí, o que eu faço? Eu vou testar se esse cara, que é comum dos dois, é tipo sintoma, tá? Vou ver se ele é um sintoma. Claro que aqui eu estou sendo o mais preciso possível, porque vai que ele está ligado num outro treco que não é um sintoma, certo? Bom, e aí o que provavelmente vocês tiveram que aprender é que para você poder calcular a média, você tem que dizer que esse cara é isso aqui, não é? Note que isso não é uma atribuição. Por isso que não tem um igual, tá? Você está dizendo que esse é aqui, um cara é outro cara, que ele é essa média, tá? E, obviamente, vocês devem ter visto que ele tem que aparecer aqui, ó, como sendo uma das incógnitas que eu tenho que resolver, certo? Por que eu coloquei esse cara aqui?
Por que eu disse testei se D1 é menor do que D2? Para não aparecer duas vezes. Porque senão aparece numa ordem e depois aparece ao contrário, porque ao contrário também atende à regra. Certo? Então isso aqui é só para causar uma assimetria. Certo? Só para causar uma assimetria. Tudo bem? Bom, agora eu trouxe isso, eu queria mostrar em RDF, mas eu acabei de entender por que eu estava tendo dificuldade em colocar em RDF. Eu não prestei atenção e esse grafo ele tem peso nas arestas. Quando o grafo tem peso nas arestas é mais complicado de colocar em RDF. E eu queria colocar em RDF para mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. Vocês estão vendo que eu criei uma regra de inferência, concordam? Ou seja, eu criei alguma coisa para avaliar a similaridade. E isso que o Prolog faz é muito útil quando eu trabalho com grafo de conhecimento. Por exemplo, aquele camarada que vocês viram ali naquele artigo científico sobre o repurposing das drogas, ele precisa fazer esse tipo de coisa. Ele precisa sair olhando as arestas e calculando similaridade das coisas para poder decidir se aquela droga vai fazer repurposing no negócio ou não, tá? Só que a gente não tem esse tipo, não existe esse tipo específico de construção lógica, não nessas linguagens. No RDF, eles tentaram criar uma linguagem chamada SWRL, que é Semantic Web Rule Language. Ela existe, mas ela nunca fez muito sucesso. E a minha hipótese é que é por causa do desempenho dela, tá? Que é o mesmo problema que a gente está vendo no Prolog. Mas então o que significa? Que essa galera não faz esse tipo de coisa? Faz. Eles fazem. E existe uma técnica muito eficiente de fazer isso, certo? Que se chama construção de arestas, tá? Não sei se é eficiente, mas é uma técnica que se usa muito. O que é uma construção de arestas? Vocês imaginam que o que vocês acabaram de fazer, essa regra, ela cria uma aresta. Tá? Então, eu vou mostrar em Cypher mesmo. Eu queria mostrar para vocês em SparkL, mas em SparkL não deu certo eu mostrar o negócio. Então, peraí. Deixa eu pegar essa regra em Cypher. Primeiro, deixa eu achar ela. Isso aqui é uma linguagem chamada Cypher. Tá? O Cypher ele é até mais visual. Vocês não vão entrar em detalhes no Cypher agora, eu só vou dar ideia para vocês. Aqui em Cypher eu estou dizendo o seguinte. Encontre no meu grafo se eu tenho uma doença que tem uma conexão RES com um sintoma. E uma segunda doença que tem uma conexão RES com um sintoma. Certo? É a mesma coisa que vocês fizeram lá em Prolog, mas usando um formalismo um pouco diferente. O Cypher também é declarativo. Esse where é aquele teste que eu fiz de maior, para não fazer nas duas direções. Certo? Aí ele tem um comando chamado merge. Esse comando merge, ele vai criar uma aresta entre D1 e D2. Quem é D1 e D2? São as duas doenças ali, tá vendo? Ele vai criar uma aresta entre D1 e D2 chamado symptom similar. E ele vai calcular o peso dessa aresta como o peso das arestas dos dois lados ali. Então, na verdade, o que ele vai fazer aqui é que ele vai criar arestas novas. Espera aí, deixa eu ver se eu acho de novo. Essa aresta aqui. Tá vendo? Ele vai criar, ele constrói essas arestas. Então, em Cypher, eu também consigo fazer isso em RDF. Em RDF, eu posso encontrar um padrão em SparkL, eu posso encontrar um padrão em SparkL e dar um include, mandar ele incluir uma nova aresta. O que significa isso? Significa que, uma vez que eu inferi alguma coisa, eu crio uma nova aresta que é como se fosse a conclusão daquilo que eu inferi.
Como em RDF tudo é recurso, propriedade, valor, tudo é um grafo, acrescentar novas arestas no grafo, elas permitem eu materializar conclusões. Quem é que pode me dizer vantagens e desvantagens disso aí? Em relação às regras que vocês fizeram em Prolog. Vocês entenderam isso? Entenderam o que aconteceu ali? No caso do Prolog, você teria que adicionar duas coisas, né? Representando a mesma informação, né? Não, no caso em Prolog, aquela aresta ela não existe, ela é inferida em tempo de execução, ela não está lá, ela não é um fato, né? Ela não... Teria como você adicionar um fato, mas você teria que adicionar dois fatos para representar uma relação. Você falaria que a diabetes mellitus se relaciona com a outra. Não, você poderia adicionar fatos, né? É uma coisa até que eu poderia olhar isso, mas daria para adicionar fato. Eu poderia, ao concluir alguma coisa, adicionar um fato. Mas a questão é, se eu não quisesse, se eu quisesse fazer da forma como vocês fizeram hoje no Prolog. Então, os fatos, quando vocês usaram uma regra, essa aresta ela não existe. Ela foi inferida, certo? Tudo bem? E aqui não. Quando eu uso Cypher ou SparkQL, eu não tenho como fazer o que eu faço no Prolog. O que eu tenho que fazer é, eu crio uma query que vai lá, olha um padrão e acrescenta uma aresta. Olha um padrão e acrescenta uma aresta. Certo? Vantagens e desvantagens disso. A gente vai ser mais rápido para ser depois. Exato. A vantagem é que a query é mais rápida, porque ele não vai ter que fazer processamento nenhum. Não é não processamento nenhum, mas ele não vai ter que fazer inferência, ele só vai ter que achar as arestas e pronto. A desvantagem é que o meu grafo vai crescendo. E se eu não tomar cuidado, eu vou perdendo o controle até do que tem no grafo. E isso é muito comum, tá certo? Tem um grafo enorme, tem uns negócios lá, principalmente quando você deixa os alunos mexerem no grafo, aí os caras botam um monte de coisa no grafo. Você pode colocar uma coisa que não faz sentido e depois não saber o que tem. Tipo, você só vê o espaço crescendo sem saber por que ele está crescendo. É porque, na verdade, o grafo ele ele é considerado uma representação semi-estruturada, tá certo? Ele não é que nem um esquema em SQL que é todo certinho, certo? Então, na verdade, você está criando essas arestas, mas elas estão lá no meio do grafo. Então, imagine que a gente tem uma equipe aqui e que alguém foi lá, o Olisson, por exemplo, foi lá e enfiou um monte de aresta lá num lugar. Quem é que vai saber que ele enfiou aquilo ali? Às vezes nem ele lembra mais. Quem sabe que aquelas arestas existem, onde elas estão registradas? Elas estão no grafo, entendeu? Então, se você não tomar cuidado, daqui a pouco o teu grafo está imenso, cheio de coisas, você nem sabe mais o que tem lá. É diferente do banco de dados relacional, que é tudo umas tabelinhas com esquema, bonitinho, você entendeu? Então esse pode virar um problema, é uma explosão. Isso é bem comum, na verdade. Tá? Beleza, gente? Ó.